Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Nós queremos dar início a mais um momento de culto aqui em nossa Congregação Santíssima Trindade do bairro Juvevê de Curitiba, Paraná. Chamamos todos vocês bem-vindos, quem nos acompanha aí pelas redes sociais, pelos grupos da nossa congregação. É sempre uma alegria e uma bela oportunidade que nós temos poder meditar na palavra de nosso Deus. Nós estamos agora celebrando o 5º domingo na Quaresma. E o próximo domingo, então, já celebramos o Domingo de Ramos, a Semana Santa, a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Estamos chegando perto da celebração e de todo momento de festividade que nos lembra a obra salvadora de Jesus Cristo. Por isso eu quero hoje convidá-los a meditar em nosso culto na palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 43 e 44, onde lemos: Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus nos abençoe e mais um momento de culto. Nós iniciamos invocando a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Pai se renderá louvor e ao Filho nosso Redentor. Ao Santo Espírito também se dê louvor eterno. Amém. Bendito Jesus, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus, o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua falar, com muita ternura, com todo fervor, do Santo Evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, a forças, a fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e nele, Senhor, a verdade fulgir. Estimados irmãos e irmãs, nós somos chamados à fé em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. Entretanto, nem sempre fomos fiéis a Deus e à sua palavra. Muitas vezes pecamos, desobedecendo à vontade de Deus e nos desviamos do caminho do Senhor. Reconheçamos estes e tantos outros pecados em sincero arrependimento. Confessemos os nossos pecados a Deus. Onipotente e Santo Deus, nós imploramos Teu perdão. Não nos repreendas, ó Senhor, nem nos castigues no Teu furor por nossas falhas. Sinceramente confessamos, não há coisa boa em nosso ser. Se acaso feri o meu irmão, se não estendi a minha mão, peço perdão. Nós suplicamos Teu perdão, por Teu sincero e grande amor. Mediante Jesus, o Salvador, tem misericórdia, ó Senhor, do pecador. Ó Deus de amor, tem compaixão do pecador. Ó Redentor e Senhor da salvação. Amém. Querido irmão e irmã, Deus ouve a nossa confissão e em sua compaixão Ele nos estende o seu perdão. Na palavra de Deus nós lemos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Também lemos na palavra que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tendo esta certeza do perdão, eu posso anunciar a você, querido irmão e irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome e por ordem dele, eu vos declaro que estão perdoados todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo do dia para esse nosso culto é o Salmo 119, versículos 9 a 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Eu ontem estava desiludido a procurar a verdade que é verdade, mas hoje eu sou feliz porque eu encontrei a palavra que é verdade. Lá encontrei palavras puras sem igual, tu és meu filho e eu hoje te direi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Na Bíblia eu li que Cristo numa cruz morreu e assim lavou meu negro coração. Ressuscitou e assim mostrou o seu amor, subiu aos céus e um lar me preparou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. E amanhã virá com glória e poder para levar você e eu. Nas Escrituras, Deus se mostrou consolador, na Santa Bíblia se revelou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Ouçamos a palavra do Senhor conforme a leitura do Antigo Testamento, hoje, conforme Jeremias 31, versículos 31 a 34, onde lemos: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Palavras do Antigo Testamento. Ouçamos a leitura da epístola para hoje, conforme Hebreus capítulo 5, versículos 1 a 10.
Porque todo sumo sacerdote, sendo tornado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavras da Epístola. Ouçamos o Santo Evangelho para o nosso culto de hoje, conforme o evangelista Marcos registra no seu capítulo 10, versículos 32 a 45, onde lemos: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes então Jesus a dizer: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 12 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Convido a você para confessar juntamente comigo a fé em nosso Deus triuno, conforme as palavras do hino 232 do nosso inário luterano. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém,
sendo terno amparador dos que em aflições se vêem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Amém. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por seu poder agora livre sou. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco ao meditarmos na sua santa palavra. Amém. Hoje tomamos por base o Santo Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45, conforme ouvimos na leitura do Evangelho de hoje. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade egoísta. Algumas pessoas, às vezes, até perguntam: o que eu vou ganhar em troca? Mesmo diante de tantas dificuldades e também oportunidades, onde as pessoas já deveriam ter aprendido mais sobre o amor, sobre a empatia e sobre a solidariedade, ainda é comum vermos atitudes egoístas por algumas pessoas. Sem falar de que às vezes nós também observamos alguns que ajudam o próximo para serem notados ou elogiados. Na sua carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 a 5, ele nos dá conselhos sobre isso e diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele nos ensina também sobre a humildade. E exatamente aquilo que Cristo fez, demonstrando essa humildade e servindo ao próximo com amor. Jesus mesmo nos diz no Evangelho de hoje: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, conforme o versículo 45. E você, querido amigo e amiga, como tem reagido diante das dificuldades do teu próximo? Tem reagido com empatia? Você tem aprendido com Jesus? No Evangelho de hoje, vemos que Jesus está a caminho de Jerusalém,
onde ele seria entregue à religiosidade para ser julgado, aquelas autoridades religiosas onde eles o julgariam e depois o crucificariam levando à morte. Esse momento doloroso se aproxima e Jesus anuncia então pela terceira vez a sua morte e a sua ressurreição. Eu lembro aqui os versículos então, quando Jesus então diz: eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias ressuscitará. Jesus havia acabado de alertar aos seus discípulos sobre a atitude do jovem rico que virou as costas para Jesus e foi embora triste, porque ele era dono de muitas riquezas. E ele não estava disposto a abandonar o seu Deus dinheiro para seguir a Jesus e servir como fora convidado. Jesus explica mais uma vez detalhadamente o assunto da sua morte e ressurreição, para que os seus discípulos entendessem no que implicaria ser ele o Cristo, o Messias e a sua obra da salvação. Então Jesus passa a ensinar-lhe sobre a importância do servir, porque esta é a marca de Jesus e deveria também ser a marca de seus discípulos. A obra da salvação realizada pelo Messias está no servir e dar a sua vida para salvar a humanidade. É por isso que Jesus exorta Tiago e João, que pediram um lugar especial ao lado dele em seu reino glorioso. E Jesus então diz que eles não sabiam o que estavam pedindo e que era Deus quem daria estes lugares a quem Ele escolheu. A nossa missão no reino de Deus começa com o chamado que Deus nos faz para seguir a Jesus e acompanhá-lo na sua obra. E é exatamente onde nós estamos, onde Deus nos colocou, ouvindo e seguindo a Jesus e os seus ensinamentos, que também somos convidados e somos motivados a servir. Nós precisamos compreender que na sublime missão de servir ao nosso Deus e ao nosso próximo em amor, não devemos desejar e nem esperar um lugar de destaque ou de grandeza. Não devemos fazer as coisas dentro do reino de Deus esperando elogios humanos. No mundo as coisas funcionam assim, mas com Jesus e com quem o segue é diferente. Vejam como Jesus ensinou os seus discípulos quando ele diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, diz Jesus. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diante dos discípulos e daquele povo estava o governo romano com o seu poder, com a sua força e com toda a sua pompa, mantido por milhões de escravos que não tinham direito a nada, mantendo povos subjugados pelo poder da espada. Os discípulos lembravam da crueldade de Herodes, que mandou cortar a cabeça de João Batista. E depois puderam também conhecer Pilatos, que mesmo sabendo que Jesus era inocente, o entregou para ser crucificado. Queridos irmãos, hoje não é diferente. Nós vivemos numa situação de governo não muito diferente da época de Jesus. Poderes corruptos, povo corrupto, misérias na área da saúde, da educação, da segurança. Existe alguma semelhança?
Ainda hoje há pessoas que também procuram o poder para se aproveitar dos mais fracos e oprimidos. E assim continua a exploração, a desigualdade e os problemas atuais, como nós vemos todos os dias. Jesus continua nos ensinando que a grandeza de uma pessoa no reino de Deus não depende da quantidade de pessoas sob o seu comando, nem da quantidade de dinheiro que ela possa ter, ou da quantidade de bens que compõem o seu patrimônio. Grande diante de Deus é o que serve, e servir aqui significa trabalhar para ajudar a quem precisa. Jesus não usa palavras sem sentido num discurso demagogo do tipo: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ele sim ensina com autoridade e com propriedade. Por isso ele pode dizer: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Especialmente aqui, neste versículo, está a chave para nós compreendermos o nosso texto do Evangelho de hoje. Nós estamos no último domingo da Quaresma. O próximo domingo, nós damos início à Semana Santa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que segue então para a sua paixão e morte, exatamente o que Jesus disse e que veio e cumpriu. Ele assim o fez porque ele conhecia a miséria que imperava entre o seu povo. Sabia o que significava ser dominado por outra nação. Viu como o seu povo era oprimido, fome, enfermidades, injustiça e sem ter onde recorrer. Jesus estava no meio dessa gente, gastando a sua vida num constante servir, curando as pessoas, cuidando das pessoas, ensinando-lhes sobre o amor, e assim ele o fez com exemplo, doando-se por inteiro, por completo, para nos salvar. Incomparável é a demonstração de amor e serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Para salvar toda a humanidade e ter toda a humanidade para que pudessem ser reconciliados com Deus, Ele entregou a sua própria vida. Morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados e fazer de nós os seus filhos, que agora somos motivados pelo seu exemplo de amor e serviço, para que também possamos amar e servir. Às vezes, como Tiago e João, também nós não sabemos o que pedir e nem como fazer. Pecamos quando nós procuramos o destaque no reino de Deus ou buscamos nos aparecer diante dos homens com as nossas boas obras. Por todas as vezes que assim pensamos ou fazemos, devemos reconhecer o nosso pecado e pedir perdão ao Senhor. É fundamental que reavaliemos a nossa vida e os nossos propósitos, se realmente estamos aqui para servir ou para sermos servidos com honrarias e méritos. Como Jesus mesmo disse, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Tiago e João aprenderam a lição de Jesus. E após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, eles se regozijavam até quando eles eram açoitados por causa do nome de Jesus. Entenderam que a grandeza estava no servir, e com o Espírito Santo presente neles, também fizeram maravilhas em nome de Jesus. Também nós recebemos o Espírito Santo, e muito podemos fazer quando estamos dispostos a servir, consagrando a nossa vida ao Senhor, dedicando tudo o que nós somos e temos a Deus para o servir em sua obra. Servir a Deus para ajudar o nosso próximo é um privilégio. Quando nós reconhecemos que tudo que Deus realiza em nossa vida e quando nós
Assim, então, temos essa possibilidade de ajudar, pois Ele nos move e assim também nos dá tudo o que necessitamos para que possamos contribuir e ajudar para o bem do nosso próximo. É claro que nós temos ou teremos dificuldades, porque servir também implica em trabalhar. Mas é um prazer trabalhar com Deus e saber que nós somos os seus instrumentos para fazer a sua vontade e poder contribuir em sua missão de compartilhar o seu amor e a boa nova da salvação. Nesse tempo da pandemia, também tivemos e ainda temos muitas oportunidades de ajudar o nosso próximo e de servir ao nosso próximo com os nossos dons que Deus nos presenteou. Por isso, querido irmão e querida irmã, ajude a quem precisa. Nem que seja uma simples ida ao supermercado ou à farmácia para alguém que está isolado, tomando os cuidados devido à Covid. E especialmente, lembre-se de orar por todos os que sofrem e falar sobre o amor de Deus para que as pessoas sejam consoladas nos braços de Jesus. Lembre-se que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isto fez Jesus por nós. Deus seja louvado. Que assim, também nós, cristãos, cheios do seu amor, agradecidos e abençoados, sejamos mais humildes e amorosos e servos uns dos outros em Cristo Jesus. Em nome dele, que vive e reina, hoje e sempre. Amém. A paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes firmes na fé em Jesus para a vida eterna. Amém. Querido irmão e irmã, Deus nos serve com a sua palavra, Deus nos serve nos abençoando, trazendo-nos o perdão de todos os nossos pecados. Além disso, nos dá toda sorte de bênçãos espirituais e também materiais. Diante de tanto amor, diante de tanto cuidado e proteção de nosso Deus, nos cabe também com alegria de todo o coração trazer diante do Senhor as nossas ofertas. Você está convidado a fazer as suas ofertas e com alegria e com gratidão em teu coração ofertar então para o reino de Deus, para a divulgação da sua palavra e que assim muitos também tenham a oportunidade de ouvir o Santo Evangelho e possam crer em Jesus Cristo. Deus ama quem dá com alegria. Que Deus assim abençoe o teu ofertar. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço.
Querido irmão, querida irmã, nós queremos nos unir em oração e interceder em favor de todos os familiares também no momento de ação de graças, em virtude do falecimento do pastor Kurt Albrecht e também do nosso irmão na fé, Luiz Carlos Schmidt. Nós queremos lembrar então os dados biográficos. O pastor Kurt Albrecht, ele era filho de João Germano Albrecht e Vilma Irena Albrecht, em memória. Nasceu no dia 3 de abril de 1946 em Veracruz, no Rio Grande do Sul. Casou-se com Lígia Madalena Albrecht no dia 12 de dezembro de 1970 e em dezembro de 2020 celebraram então as bodas de ouro. O pastor Kurt e a dona Lígia tiveram 9 filhos: Lucrécia Raquel Furman, Candace Luciana Albrecht Lassin, Pedro Moisés Albrecht, Lucas André Albrecht, Damaris Cristina Albrecht Feld, Pérside Priscila Mittmann, Esdras Felipe Albrecht, Paulo Samuel Albrecht e Tiago José Albrecht. A trajetória por onde o pastor Kurt desenvolveu o seu ministério, nós lembramos que ele se formou em teologia pelo Seminário Concórdia em 1970. Exerceu o ministério pastoral em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, dos anos de 1971 a 1982. Em Maripá, no Paraná, de 1983 a 1986. Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, como professor do seminário, de 1987 a 1990. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, de 1991 a 1992. E aqui em Curitiba, no Paraná, desde janeiro de 1993 até janeiro de 2021. No dia 22 de novembro de 2020, o pastor Kurt celebrou Jubileu de Ouro. São 50 anos de ministério pastoral e no final então deste mês de janeiro de 2021, concluiu as atividades como pastor aqui de nossa congregação Santíssima Trindade do bairro Juvevê de Curitiba, Paraná. Na nossa igreja, o pastor Kurt também integrou as comissões de moções e de colóquio 1974, de teologia e relações eclesiais em 1987 e depois de 2006 a 2010. Foi pastor conselheiro dos distritos Paraná II em 1975, Brasil Oeste 1976 a 1978, no Mato Grosso do Sul em 1982 e em Sete Quedas 1984 a 1986. E foi conselheiro da Liga de Servas Luteranas do Brasil da região Paraná-Maçu de 2018 a 2019. Também publicou o livro Sai da Arca, em 2001. E no final, então, de 2020, recebeu o título de pastor emérito da IELB. O pastor Kurt sempre foi um grande apoiador e motivador dos programas radiofônicos 5 Minutos com Jesus. O pastor Kurt Albrecht faleceu na segunda-feira, dia 15 de março, às 8 horas e 55 minutos, na UTI do Hospital Pilar, aqui em Curitiba, Paraná, após dias de batalha contra as complicações pós-Covid. Alcançou a idade de 74 anos e 11 meses. Deixa enlutados a sua esposa, Lígia Madalena Albrecht, seus 9 filhos, 20 netos e demais familiares e amigos. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, conforte os corações de todos os familiares e amigos enlutados com a certeza da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus, pela fé que recebemos no Senhor. Nós também, então, incluímos o momento de oração pelos familiares de nosso irmão Luiz Carlos Schmidt. O Luiz Carlos Schmidt nasceu no dia 9 de junho de 1955, era filho de Lauro Schmidt e Elza Schmidt, já em memória. Foi casado e depois se divorciou, mas teve um filho, Luiz Marcelo.
O nosso irmão Luiz, ele faleceu nesta sexta-feira, por volta das 6 horas da manhã, devido a um AVC que ele teve e uma queda logo após esse AVC. O nosso irmão alcançou a idade de 65 anos, 9 meses e 10 dias. Deixe então enlutados os seus irmãos e demais familiares e amigos. Os irmãos que citamos, a Carmenci Schmidt-Jurk, Elaís Schmidt, Elair Schmidt e Romeu Schmidt. Também nós oramos para que Deus console os corações de todos os irmãos e todos os familiares enlutados na certeza da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo, a morte tirou de junto de nós essas pessoas queridas, o pastor Kurt Albrecht e o nosso irmão Luiz Carlos Schmidt. Sê misericordioso e conforta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Nós te agradecemos pela bondade e misericórdia que demonstraste a esses nossos irmãos, recebendo-os na fé salvadora através do santo batismo e preservando-os nesta fé até o último dia. Confiamos e cremos que a Tua graça esteve com eles na hora da morte. Graças, Senhor, por Teu amor. Conforta todos os que choram a morte destes irmãos. Sara os corações enlutados com o bálsamo do Teu amor e com a doce esperança de um feliz reencontro no céu. Sirva a morte desses nossos irmãos queridos para orientar os nossos pensamentos e anseios ao céu, de maneira que afastemos os nossos corações da vaidade e busquemos a única coisa necessária, que é o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo para o perdão de todos os pecados. E quando chegar a hora da nossa morte, não permitas que o adversário, Satanás, tenha poder sobre nós, para nos levar ao desespero ou à falta de fé. Por Jesus Cristo, fortalece-nos e conduze-nos ao reino celestial. Fazemos esta oração no nome sublime de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração e suplicamos por Tua graça e o Teu amor e o consolo do Teu Santo Espírito sobre todos os familiares e todos os irmãos, irmãs, amigos e membros aqui de nossa congregação que estão enlutados neste momento. Abranda-lhes a dor com o bálsamo do Teu amor e assim, ó Senhor Deus, fortalece a todos nós na fé, na certeza de que mesmo nesses momentos difíceis, de dor, de saudade, Tu estás conosco, consolando o nosso coração na certeza da ressurreição e de um feliz reencontro no céu. Suplicamos-te, ó Pastor de nossas almas, que nos confirmes e preserves na Tua graça, a fim de que na hora de nossa morte nós possamos também ter a certeza sempre da nossa salvação e de que o Senhor está sempre conosco. Querido Deus e Pai, ao mesmo tempo também queremos te suplicar a Tua bênção e proteção sobre todos que estão enfermos, sobre todos que estão acamados nas suas casas, nos hospitais. Que o Senhor estenda a Sua mão, ó Deus, aliviando as dores, abençoando o tratamento, restabelecendo a cada um em sua saúde. Que este tempo tão difícil, em que é difícil podermos usufruir também das bênçãos da saúde dentro dos hospitais, onde há filas para que as pessoas recebam o tratamento. Tu, ó Deus, esteja acolhendo a todos esses irmãos e irmãs que passam por esse momento difícil. Que eles possam receber o cuidado e o carinho e possam superar este momento. Abençoe também a todos os profissionais da saúde, a todos que estão trabalhando à frente na batalha contra essa doença, contra todos os outros males também e enfermidades que nos assolam. Que o Senhor esteja com todos os enfermos e com todos os cuidadores. Nós confiamos em Teu amor, na Tua graça e na Tua presença. Sê o nosso eterno
Senhor, Deus e Todo-Poderoso Pai, e que assim, confiando em Teu amor, possamos seguir em frente, protegidos e guardados por Ti. É em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre, é que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, eu também quero entregar a gratidão de toda a família Albrecht, especialmente em nome da Dona Lígia, para todos os irmãos e todos os amigos que acompanharam nesse último mês os boletins informativos também do pastor Kurt. E ela então agradece por todas as orações, por todo o carinho que vocês demonstraram por ela e por toda a família, e especialmente orando pelo pastor Kurt e por sua recuperação. Recebo então os nossos agradecimentos e que Deus assim abençoe e guarde a cada um de vocês para que permaneçam firmes na fé, na certeza que Deus sempre fará o que é melhor para os seus filhos e que Ele siga consolando os nossos corações na fé e no amor em Cristo Jesus. E também agradecemos aos irmãos que estão orando pelos familiares do nosso irmão Luiz Carlos Schmidt. Em nome da família também estendo a minha gratidão, a gratidão deles por orar por cada um e nesse momento tão difícil em que são muitas as lembranças e a saudade que ficam nos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estimado irmão e irmã, nós somos livres para servir. Deus nos chamou à fé em Jesus Cristo e também nos ensinou sobre o amor. Esse amor é que também nos move a ir ao encontro do nosso próximo em suas necessidades. Que Deus te abençoe no servir, que você possa ser uma bênção onde você estiver. Lembrando o que Jesus nos ensinou então, que Ele mesmo, o próprio Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus te abençoe nesta nova semana e que você siga caminhando com Jesus, sendo uma bênção também para o teu próximo. Fique com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Nós vamos encerrar então esse momento de culto, ouvindo uma bela canção entoada pela Yasmin, onde ela fala de Jesus, o melhor amigo. Este é o tema da canção, Jesus, o melhor amigo. Deus te abençoe. Que venham as tempestades, o vento pode soprar, eu estarei contigo para te